Olá, seja bem-vindo. Hoje é 22 de março, uma ótima semana para você. E agora são 9 horas da manhã, está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa falando sobre a pandemia, hein? Os números aqui de Jacareí também continuam avançando. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 13.267 casos de Covid-19. Desse total, 12.607 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.928 pessoas e o número de óbitos subiu, chegando a 319 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar dos casos confirmados, são 60 internações, sendo 33 em UTI, e dos casos suspeitos são 32 pessoas internadas e 4 estão na UTI. Sobre a vacinação, até agora foram 27.524 doses recebidas e tomaram a primeira dose 15.952 pessoas e a segunda 6.478 pessoas. Esse número representa 6,78% da população aqui da cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Hernani Barreto, do Republicanos. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos os profissionais da TV Câmara e especialmente a você que nos acompanha nesse momento. Vereador Hernani, você está voltando nessa legislatura a essa casa. Você esteve na 15ª legislatura, a 16ª não foi possível. Conta um pouquinho da sua trajetória nesse tempo, como é que foi? Teve mudança de partidos? Como é que foi em relação a ter chegado bem pertinho de ter entrado, mas por pouquíssimos votos isso não foi possível? Conta pra gente como é que foi a sua história até aqui. Sibeli, primeiro eu só quero destacar para as pessoas que nos acompanham, né, que acabei de tirar minha máscara, a gente está mantendo o distanciamento, todos os protocolos de segurança, até porque você apontou números preocupantes, mas a gente fica bem esperançoso porque já temos a vacina. Mas respondendo a sua pergunta, eu fico muito feliz de estar voltando a essa casa, eu me sinto muito bem, tenho mais de 20 anos de história na vida pública, eu sou servidor público concursado, eu sou analista de benefícios, trabalho no Instituto de Previdência, não abandonei o Instituto, isso foi até no decorrer da campanha muito falado por mim, porque a gente precisa dar uma atenção especial ao servidor municipal, no que diz respeito a pensões e aposentadorias, então eu faço um horário diferenciado lá no Instituto, estou de férias nesse momento, mas sempre fico à disposição lá. Da primeira vez, quando eu entrei, eu era bem novo e tinha experiência larga já no executivo, né? Porque eu fui advogado da prefeitura, eu passei pelo cargo de corregedor, fui assessor do prefeito, diretor-geral do gabinete, diretor-geral do jurídico, secretário de administração, secretário de governo e secretário de esportes. E naquela secretaria, na Secretaria de Esportes, que é uma grande paixão minha e uma das bandeiras que eu carrego nesse mandato também, eu pude, junto com a minha equipe, desenvolver um trabalho na cidade, tanto no que diz respeito à iniciação esportiva, alto rendimento e grandes eventos. A cidade de Jacareí ficou no cenário nacional de forma positiva, como o balonismo, como o Jump Festival, que trouxe motocross, skate, bike, né? Então, naquela ocasião, eu me destaquei bastante e já fazia parte de grupos políticos. Já era envolvido, mas só que de forma indireta. Eu coordenava campanhas, ajudava na coordenação. E o meu falecido pai, antes de ir para outro plano, ele sempre batia nessa tecla, falando para mim que eu tinha o perfil. E eu falava, pai, imagina, nunca que eu vou entrar nesse mundo, eu quero ajudar e tal. Mas aquilo ali ficou, de fato, mexendo comigo por um bom tempo, até que eu tomei a iniciativa de sair em 2012 e fui um dos mais votados naquela situação. Chegou em 2016, aí o partido que eu estava sofria um abalo grande, né? E impactou nacionalmente. E eu acabei não vencendo as eleições por 12 votos. Mas eu acredito que aquela tenha sido a maior vitória da minha vida. Eu que venho do esporte, já ganhei e perdi em muitos momentos. Eu acho que aquele insucesso foi um start para mim
para eu rever conceitos, para eu rever posturas. A gente erra, né, Sibeli? Nós somos seres humanos e eu aqui, com toda a humildade, falo que não mal intencionado, não para prejudicar ninguém, mas a gente dentro da política acaba seguindo alguns caminhos e eu pude corrigir rotas e aí saí para deputado estadual pelo PDT, agradeço ao PDT pela oportunidade, mas me enxerguei dentro do grupo do Republicanos de uma forma mais tranquila, muito bem aceito pelo grupo do Republicanos. Criamos uma família e conseguimos fazer 2 vereadores nessa eleição agora de 2020. Como que é voltar para essa casa depois desse período de 4 anos? É uma satisfação muito grande, né? Para quem se prepara para isso, como eu disse, eu já estou com 22 anos na vida pública. Eu sou advogado, fiz 2 pós-graduações, uma especialização em gestão pública. Me sinto na minha vida útil para poder contribuir com a cidade de Jacareí. E quando você fica fora, você tem desejos, você escuta parcela da sociedade com projetos interessantes, e aí você não poder aplicá-los te causa uma insatisfação. Então, me dediquei muito, agradeço a toda a minha assessoria, todo o pessoal que me ajudou a sair para as ruas de uma forma consciente, porque era um momento difícil também da pandemia, mas trabalhei muito nas redes sociais para poder retornar. Eu que tenho 2 filhas e uma delas não tinha me visto vencer, que é a menorzinha Eloá, né? A Maitê já tinha visto, a Maitê está com 13 anos, mas a Eloá não. Então, a família inteira se envolveu e eu acredito que essa vitória foi de todos nós. E é um período saudável também, né, Hernani? Você ficar 4 anos fora, você consegue enxergar a situação do outro lado, né? Do lado de quem está ali entre a população e quer fazer suas reivindicações, quer lutar, mas de repente você se sente meio, talvez assim, meio impotente em relação a tudo isso. E você volta já com outra visão. Sim, sem dúvida. Sempre quando a gente sai do cenário, você passa a ter uma visão mais ampla. E foi isso que aconteceu comigo. Eu consegui enxergar. Às vezes a vitória, ela apaga um pouquinho as imperfeições que você tem dentro de um processo, né? E essa derrota, eu não gosto muito de falar essa palavra, mas essa derrota que existiu em 2016 foi um ganho para mim, como pessoa, como político, como profissional, como pai de família. Então eu saí do cenário, consegui abrir mais os meus ouvidos também para as demandas e enxergar aquilo que a população almeja. A gente vai falar logo mais sobre os projetos do vereador aqui na Câmara Municipal. Antes eu queria avisar que nós estamos sem internet aqui no prédio da Câmara Municipal, então você está nos assistindo pelo canal 12 da NET ou 39.2 da TV aberta digital, mas nós vamos gravar esse programa e daqui a pouco ele vai estar disponível no YouTube. E a JTU retirou cobradores de linhas de ônibus com menor fluxo. Agora o motorista é responsável por dirigir e cobrar a tarifa. A Secretaria de Mobilidade Urbana afirma que a decisão foi exclusiva da empresa. Quem utiliza o transporte coletivo municipal já percebeu que em algumas linhas a posição do cobrador não existe mais. Isso porque a discussão, que começou em julho de 2020, resultou em um acordo entre a empresa JTU, concessionária do serviço em Jacareí, e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Vale do Paraíba e região, que estabeleceu que nas linhas com menor fluxo, o veículo contaria somente com o motorista. Na época, o prefeito Isaías Santana, ele autorizou que a empresa JTU ela rodasse sem cobrador nas linhas Circular 8, Parque Santo Antônio, e 13, Maria Amélia. O motorista agora é responsável por cobrar a tarifa, liberar a catraca e, claro, dirigir. Nossa equipe procurou a JTU, que preferiu não se pronunciar sobre as mudanças. Já a Secretaria de Mobilidade Urbana afirmou que não houve nenhuma interferência do Poder Executivo na decisão da empresa. Mas isso é uma decisão exclusiva da empresa com o sindicato. A prefeitura não pode legalmente influenciar e nem opinar em questões trabalhistas, porque a gente contrata serviço, não tem relação empregatícia com nenhum dos empregados da JTU.
O secretário de Mobilidade Urbana ressalta ainda que é responsabilidade da empresa cumprir os protocolos de segurança. Primeiro, o motorista, ele deve fazer toda a questão da cobrança e tal com o veículo parado. Ele não pode fazer nada com o veículo andando exatamente pela questão de segurança. Então, qualquer tipo de descumprimento desse tipo de situação, a gente sugere que seja encaminhado para que a gente possa acompanhar e pedir que a empresa faça uma melhor orientação aos seus empregados e tal, para que isso não ocorra. A ausência do cobrador é uma realidade desde o início dos anos 2000, quando alguns micro-ônibus operavam somente com motorista. A fim de proteger a classe, em 2017, o vereador Paulinho dos Condutores levou à Casa Legislativa um projeto de lei que garantia a presença, dentro do transporte, de 2 funcionários, sendo um deles responsável pela cobrança da passagem e orientação de passageiros. No entanto, apesar de aprovado por unanimidade na Câmara, o projeto foi vetado pelo prefeito em razão de inconstitucionalidade. A discussão voltou a ter importância por conta da pandemia. O número de passageiros caiu significativamente em algumas linhas e horários. Com a queda, claro, houve diminuição da renda, ocasionando as demissões. Como alternativa, muitos funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária. Colaboradores que tinham intenção de se aposentar ou mesmo de sair da empresa foram desligados. Já tinha muita gente afastado, por conta do decreto, tinha muita gente querendo sair e a empresa iria demitir. Para a empresa seria, o óbvio para ela seria demitir os mais novos, porque a folha ficaria muito mais barata. Para nós, sindicatos, o correto seria demitir quem quisesse sair. Por isso nós chegamos no consenso do PDV. Segundo o sindicato, houve reajuste de benefícios para os colaboradores que permaneceram na empresa e para os que aderiram ao PDV, foi feito um plano de demissão especial. A expectativa dos funcionários é que após o fim da pandemia, seja feito um novo estudo e reavaliada a possibilidade da volta dos cobradores. Nas linhas que foram estudadas, que houve um estudo tanto do parte do sindicato como parte da empresa, houve estudo sobre as linhas de baixas demandas. Essas linhas, com a volta, se Deus quiser logo, volta tudo ao normal, com a volta aí sim, aí haverá um outro estudo se haverá necessidade de voltar ao cobrador. Se houver, sim, voltará. Se não houver, continuará do jeito que está. Isso aí, a gente continua com o vereador Hernani Barreto. Vereador, a gente viu aí um projeto que que foi vetado pelo prefeito e, enfim, tinha sido aprovado aqui na Câmara. E você também protocolou um projeto de lei que foi arquivado já aqui na Câmara, não chegou a passar pelo plenário. Eu queria que você conversasse um pouco com a população, inclusive é um projeto que também trata de mobilidade urbana, um projeto que parece bem interessante, mas explica pra gente as razões dele ter sido arquivado. Tá. Primeiro eu só quero me solidarizar com os trabalhadores da JTU. Infelizmente, a gente está num momento difícil da economia e perdendo empregos. E se a gente conciliar esse assunto com a pandemia, eu posso garantir para vocês, até porque na função de vereador a gente tem que falar com propriedade, você tem que ir em loco, tem que fiscalizar e, na prática, não está sendo seguidos os protocolos. Tem até um ditado, né, Sibeli, que não dá para a gente bater escanteio e cabecear. Então, hoje fica a cargo do motorista dirigir, cobrar, fiscalizar quem está seguindo os protocolos. Então, eu acredito que a gente está na contramão de tudo aquilo que a gente preza de segurança à saúde pública, porque os bancos estão lotados, os ônibus estão lotados, você que pega o transporte público coletivo sabe muito bem do que eu estou falando. Então eu convido as pessoas do poder público a frequentarem de fato os ônibus, porque daí vai entender que não dá para ser feito. Concordo que tem o aspecto legal da inconstitucionalidade e da falta, talvez, de possibilidade de agir de maneira incisiva junto à empresa, porque é uma relação trabalhista, mas é uma concessionária do serviço público. Então, tem sim a proximidade do executivo com a empresa e o diálogo deve existir sempre. Com relação ao meu projeto, que infelizmente foi arquivado,
é um projeto que veio de iniciativa popular de um outro mandato. Eu simplesmente recebi de um grupo de moradores, de munícipes interessados em resolver as questões da cidade, e eu aprimorei esse projeto. Ele tratava a respeito da transparência do recurso que nós recebemos das multas de trânsito. Nossa cidade, infelizmente, carrega uma pecha, uma marca negativa de ser a cidade das multas. Então, até a Constituição Federal diz sobre a publicidade, sobre a transparência, e foi isso que eu fiz. Eu aprimorei esse projeto para que as pessoas soubessem, de uma maneira bem simples, destacando no site oficial da Prefeitura, tudo o que se recebe de multa de trânsito e para onde o dinheiro vai, com o que é investido. Eu acho que era algo simples de ser feito. Na outra legislatura, já tinha passado pelas comissões, parecer favorável do jurídico, e aí chegou nessa legislatura com um projeto aprimorado, passou novamente favorável pelo jurídico da casa, mas as comissões entenderam por bem arquivar um projeto, do meu ponto de vista, que não tem vício como o outro projeto que a gente acabou de discutir aqui. Então, eu não sei, até conversei com os pares aqui, disse que infelizmente a população que perde não é o vereador Hernani, mas eu espero que também não seja algo pessoal e nada destacado na chamada politicagem que a gente não gosta de ver, porque é algo simples de ser feito. E o secretário, que inclusive acabou de falar, disse para os vereadores aqui que não tiveram cautela naquele momento, que já estava disponível. E daí eu fiz questão de abrir, falar, olha, não está disponível. Mas se fizer nesse momento agora, eu já me sinto satisfeito e a população também contemplada. Vamos aguardar aí. E a gente volta a falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Aqui em Jacareí, a campanha hoje é para idosos nascidos em 1949 com 72 anos. Eles poderão tomar a primeira dose da vacina em 5 locais diferentes da cidade, que é o Educamais Jacareí, a UBS Central, o Educamais Esperança, o Educamais Paraíso e a Unidade Municipal de Saúde da Família do Parque Meia Lua. A recomendação é que o idoso se dirija ao local mais próximo de sua residência. A vacinação acontecerá das 8 às 17 horas. É preciso levar um documento original com foto e comprovante de residência. O cronograma separa os idosos por ano de nascimento para evitar aglomerações. Em caso de dúvidas ou idosos com dificuldades de locomoção, entre em contato pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 156. E Jacareí está com inscrições abertas para o curso gratuito de qualificação para o agronegócio pelo programa Capacita Já, em parceria com o Sebrae. Quem nos traz mais informações é a jornalista Leilane Garcia. Olá, Cibele, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, uma oportunidade de qualificação no setor do agronegócio aqui em Jacareí. E o mais interessante é que, como as aulas serão feitas online, ou seja, pela internet, o número de inscrições, o número de vagas é ilimitado. Então, todo mundo que tiver interesse pode se inscrever. Essa iniciativa é uma parceria da Prefeitura Municipal com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Fundação Cultural e também o Sebrae. Esse curso, que se chama curso de olericultura, ele abrange então a exploração de folhas, hortaliças, raízes e também alguns frutos. Ao todo serão 4 dias de curso e durante esses dias temas como tendências para o agronegócio, planejamento da produção e diagnóstico agro e faturamento e resultado serão temas então abordados. Quem pode participar? Quem mora em Jacareí e tem mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas através do site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br/capacita-já. Então, vou repetir, jacareí.sp.gov.br/capacita-já. Esse é o endereço que você pode se inscrever. Só reforçando que as inscrições elas terminam hoje, dia 22, segunda-feira. Então, corre lá no site, ainda dá tempo. Oportunidade, então, de qualificação no setor do agronegócio aqui na cidade. Cibele, é com você. Obrigada, Leilane.
Pois é, a gente está falando de agronegócio, ainda vamos falar mais sobre a terra hoje aqui no Bom Dia Jacareí, mas hoje é dia 22 de março, Dia da Água, Dia Internacional. Dia Mundial da Água. Dia Mundial da Água, e o vereador Hernani Barreto tem um projeto que trata sobre isso. Tem sim, eu inclusive ia protocolar esse projeto antes de iniciar o Bom Dia Jacareí, mas a gente viu que a internet está com problema e não foi possível, mas no dia de hoje eu já protocolarei esse projeto de lei que fala a respeito de um plano de proteção e contingência da Defesa Civil. A gente sofre muito, né, com as enchentes na cidade, com o deslizamento de terras, e esse projeto que, inclusive, o município já tem que ter esse plano, né, por uma lei nacional, que é a 12.608, já obriga desde 2012, depois daqueles incidentes, Sibeli, que nós tivemos nos municípios de Brumadinho e Mariana. Então, hoje eu apresento um projeto para que os vereadores tenham aí mais conhecimento e uma apresentação por um técnico da prefeitura sobre o que nós fizemos no ano, o que nós vamos fazer nos demais anos para a gente conter esses desastres naturais. A gente tem aqui em Jacareí possibilidade de enfrentar desastres naturais, vereador? Olha, hoje, com muito respeito e gratidão que eu tenho pelos profissionais da Defesa Civil que me ajudaram até na confecção desse projeto de lei, eu posso dizer para vocês que parte nós temos condições sim. Se a gente for falar de represas, porque a gente divide esse projeto em 3 operações. Podemos chamar de Operação Verão, Operação Estiagem e Operação Barragens. Quando eu falo da Operação Verão, é porque no final do ano, a partir de dezembro até meados de março, talvez, né, com essa mudança climática toda, a gente sofre com as enchentes. Na estiagem, a gente sofre com incêndio, né? E as barragens, aí me preocupa um pouco mais, porque você tem as concessionárias que cuidam das barragens. Se a gente for pegar de Jaguari, recentemente, Furnas que comanda a barragem de Jaguari, Paraibuna, a CESP, enfim, e a de Santa Branca também. A gente não tem um plano de contingência e proteção. Então, se a gente tiver uma catástrofe aqui, a gente vai perder muitas vidas. Eu posso dizer que mais de 50% da cidade, sem sombra de dúvidas, vai ser atingida. E aí eu destaco no projeto a necessidade de ter próximo institutos técnicos como é o IPT, né, de pesquisa tecnológica, para fazer as vistorias e, junto com a Defesa Civil, traçarmos um plano para salvar vidas e as futuras gerações. Tá ok. E a conta de luz voltou a subir em 2021, mais uma para aumentar aqui a nossa despesa, e depois de ter o sistema de cobrança da bandeira tarifária suspenso por 6 meses por causa da pandemia. Confira agora na matéria. Entre as despesas de uma casa, a conta de luz é uma das que mais pesam no orçamento de muitas famílias. Em 2020, a ANEEL suspendeu os aumentos na conta de energia por 6 meses por causa da pandemia, mas desde dezembro a empresa retomou a política de bandeiras tarifárias. Dona Alice, que é aposentada, afirma que já sentiu os impactos. O povo brasileiro sente todos os impactos, né? Falou em conta alta, quando sobe os produtos, o dinheiro cada vez mais curto, aí o povo sente muito. E eu, entre a sociedade, sou também uma pessoa aposentada, e o dinheiro nunca é assim sobrando, não, o dinheiro é justo. Então, quando tem aumento de tarifas, de contas, essas coisas, é um impacto muito grande, sim. O sistema tarifário aumenta a conta de luz em momentos de escassez de energia, quando, por exemplo, há maior uso das usinas termoelétricas. Quando há pouca chuva, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas cai, o que diminui a produção de energia. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. Da mesma forma, quando há mais chuvas, o governo desliga as termoelétricas e o custo da geração de energia cai.
Segundo a ANEEL, as cobranças mais altas são para cobrir um déficit de 3,12 bilhões de reais na arrecadação que foi impactada pela pandemia. Já para os consumidores não sentirem tanto esses aumentos, uma alternativa é adotar medidas simples que geram economia, como, por exemplo, apagar a luz. Tem dicas importantes, né, que são coisas pequenas do nosso dia a dia, mas que fazem a diferença. Né? Por exemplo, você mudar lá a chave do seu chuveiro, né? Colocar ele em vez de inverno, verão, isso economiza em até 30%, né, na conta de luz em relação ao chuveiro. Tem também pessoas que têm uma geladeira muito antiga, né? Às vezes está lá no fundo da casa, está na tomada, e essa geladeira antiga, o motor dela tende a puxar mais energia. Né? Então, equipamentos também que você não utiliza com frequência, tipo micro-ondas, deixa ele fora da tomada, né? Só coloca a tomada quando realmente for usar. Dona Alice tem alguns hábitos para economizar, mas acredita que na atual situação econômica do país, o brasileiro precisa ser econômico em todas as situações. Eu acho que o povo economiza demais. O povo economiza a boca, economiza a roupa, economiza a energia, a luz. A gente usa o necessário, né? Se não há precisão de usar energia elétrica, não vai usar energia elétrica, né? Principalmente de dia, manter a casa bem clara, tudo, principalmente agora no calor, né? Com as portas, janelas tudo abertas. Então a gente faz assim bastante coisa para economizar, sim. A EDP, empresa responsável por fornecer energia ao município, afirma que outro serviço disponível para auxiliar o consumidor a economizar é a possibilidade de ressarcimento de aparelhos eletrônicos queimados por problemas na rede elétrica, que é feito baseado em normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, se algum munícipe teve algum equipamento queimado, né, danificado devido à anomalia na rede elétrica, ele tem que entrar em contato, né, na nossa central de atendimento, que é pelo 0800 721 0123, também pelo EDP Online, que é www.edponline.com.br, ou presencialmente em uma das nossas agências. Ele tem que se dirigir a esses canais, informando o dia, o horário, né, se ele tiver com precisão que aconteceu essa queima, o equipamento também que danificou, para daí ser aberta uma análise interna para realmente verificar se foi devido a ocorrências aí na rede elétrica e ele ter o ressarcimento dele. Pois é, mais uma despesa aí. A gente falou do período de chuvas, que é agora, né? Um período que está chovendo bastante, e a gente achava que a conta de energia elétrica, por causa das chuvas, tem mais água, ia ficar mais barato, mas não é bem isso que está acontecendo. Vereador, você quer falar alguma coisa sobre isso? Quero sim, Cibele, até porque é um tema muito atual, né? Hoje é o Dia Mundial da Água e se as pessoas fizerem um estudo, vão verificar que num banho de 5 minutos você gasta aproximadamente 50, 60 litros de água. Mas para gerar aquela energia daquele banho de 5 minutos, são mais de 1000 litros de água. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante consciência e esse processo de educação parte da nossa casa. Eu fiz isso, fica aqui a dica, a sugestão, para que as pessoas avaliem a tarifa branca, que é uma possibilidade. A Andréia, representante da EDP, acabou de comentar algumas possibilidades, mas a tarifa branca, você, em períodos específicos, você tem que fazer a economia, que é no período da manhã, que tem uma utilização maior, e da tarde para a noite. Então eu fiz isso com o pessoal da minha casa, com a minha família, e eu tive uma economia de 25%. É fato. A gente vai para um rápido intervalo, mas depois eu volto a conversar com o vereador, porque eu fiquei super curiosa sobre esse lance da tarifa branca. Eu também quero economizar lá em casa. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já.